e torcedor do Misto Esporte Clube. Olha, o Misto Esporte Clube, eu acho que ele é mais do que um time de futebol. Ele é uma representação de uma paixão por uma cultura, uma raiz. Eu acho que o Misto Esporte Clube ele representa essa cultura do ser cuiabano, né? A crença do povo cuiabano, o sotaque do cuiabano, a culinária do cuiabano, o modo de ser, de viver do cuiabano. Então, com a modernidade, com as coisas que se mudam com o tempo, o Misto Esporte Clube acaba sendo um ponto de apoio para você resgatar uma viagem no tempo assim, que recorda o que é ser cuiabano. E para mim o Misto foi passado por família. Minha família inteira são torcedores do Misto, desde dos meus avós, meus pais, meus primos, todos mistenses. Então eu cresci aprendendo a gostar do Misto Esporte Clube. Meu padrinho foi fundador da torcida organizada do Misto Esporte Clube. E, aliás, eu me simpatizei por outro time de fora de Mato Grosso, pensando que ele era o Misto, por conta do uniforme do Misto. Então, assim, quando eu era pequeno, meu avô sempre ia para o estádio, torcer para o Misto, para o Estádio Verdão. E no começo eu não ia com ele, depois eu comecei a ir com ele. Mas eu via que o time do Misto era aquele que usava uma faixa. E por um tempo eu não morei em Cuiabá. Depois de um tempo eu morei fora, morei em outro estado. E em outro estado eu ligava a televisão e eu via um time com uma camisa com uma faixa preta jogando. E eu era criança ainda. E pra mim era o Misto que estava jogando. Então eu começava a torcer pro Misto, lá em Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Depois de muito tempo eu fui descobrir que aquele time que eu via na televisão não era o Misto, era o Vasco. Porque a camisa é semelhante. E aí eu aprendi a me simpatizar pelo Vasco por causa do Misto. Mas pra mim eu estava torcendo pro Misto. Bom, depois que eu voltei para Cuiabá, e aí foi quando eu me envolvi mais diretamente com o clube, né? Com o Misto Esporte Clube. A gente costuma dizer que tem dois níveis, né? de torcedores. Não medindo o nível de paixão. Eu acho que a paixão do torcedor não se mede, não existe torcedor que é mais apaixonado do que o outro. Mas existem os que são mais fanáticos. Então a gente sempre costuma dizer que o pessoal da torcida organizada é aquela galera que vive mais intensamente o clube, mais intensamente o que é o Misto. E eu me incluo nessa galera da torcida organizada. Faço parte da torcida Boca Suja, que é uma torcida que ela, ao meu ponto de vista, ela faz parte inclusive já da história do futebol mato-grossense, porque ela revolucionou o futebol mato-grossense, o modo de torcer. E participo da vida do Misto Esporte Clube como torcedor, mas entendendo que eu faço parte inclusive dos resultados. Aliás, essa é a nossa compreensão do que é ser uma torcida. Então, para nós, o futebol não se resume ao campo, às suas linhas, à bola e aos gols. Para nós, muitas outras coisas envolvem o futebol, como, por exemplo, as arquibancadas, os torcedores, as crenças, né? Os rituais, tudo isso faz parte do futebol e isso influencia o resultado. Então, por isso que a gente fala que nós que somos torcida organizada, que somos da Boca Suja, a gente fala que para nós aquela máxima de que o torcedor a torcida é o 12º jogador. E a gente entende de tal forma que ele é o 12º jogador que ele é capaz de influenciar o resultado em campo. Então nós não compactuamos com aquela ideia de que às vezes o futebol moderno tenta propagar, de que os torcedores é uma plateia que assiste um espetáculo. Não, nós não achamos assim. Quando a gente vai assistir o jogo do Misto, para nós a gente se sente como um guerreiro, o 12º guerreiro. E que a nossa tarefa é gritar, é cantar, é torcer, xingar quando for preciso, levantar a bandeira, porque se a gente não fizer isso, o time não vai jogar com garra. E quando a gente faz isso, a gente sente que a gente consegue passar aquela energia para os jogadores. E não foi uma ou outra vez que a gente tenha consciência que quem ganhou o jogo foi a torcida, não foi os jogadores em campo, porque foi nós que passamos a energia para eles.
Eu acho que o Misto Esporte Clube, ele passa por um período que vem desde do final da década de 80, um período de muita dificuldade, com em alguns momentos em alta, mas no geral muita dificuldade. O Misto não está sozinho, acho que o Misto está incluído num rol de times tradicionais que foram construídos pelo Brasil, da década de 60 até a década de 80, clubes tradicionais que carregaram grandes massas de torcedores para os seus estádios e que eles foram vítimas de duas coisas. Eu acho que da forma como o futebol moderno se desenvolveu a partir da década de 90, que necessariamente ele precisou marginalizar os times tradicionais como Fortaleza, como Ceará, como Paysandu, como Remo, como Bahia, como Operário de Campo Grande, como Misto e como muitos outros times tradicionais que em certos momentos da história duelaram de igual para igual com os grandes times que a gente tem hoje. E o outro motivo foi que, por consequência desse motivo, que o futebol moderno teve que escolher quais seriam os clubes que fariam parte do negócio que virou futebol, é a consequência dos gestores amadores que não se atualizaram com a evolução do futebol e permaneceram parados no tempo. O Misto ele é vítima desse processo. Todos os últimos dirigentes do Misto, nos últimos 20, 30 anos, são dirigentes amadores que não entenderam como lidar com o futebol. E o Misto é a grande consequência disso. Hoje o Misto passa por muita dificuldade, o Misto está fora de uma competição nacional, não disputa nenhuma edição do Campeonato Brasileiro. A única competição oficial que o Misto disputa hoje é o Campeonato Mato Grossense, o Campeonato Regional, e disputa com muita dificuldade. No entanto, parece paradoxo isso, porque se você fosse pensar pela lógica, um time que não disputa nenhuma competição importante há muito tempo, um time que chegou a se licenciar, ou seja, chegou a fechar as portas, como o Misto fechou no início dessa década, um time que não ganha nada há muito tempo, a primeira lógica que qualquer um pensaria é que esse time estaria morrendo porque ele estaria perdendo torcedores para os outros times. Mas paradoxalmente não é isso que acontece com o Misto. E eu acho que isso é muito legal, porque a torcida do Misto cresce a cada dia, e mesmo o Misto fora de campo. E eu acho que isso é gostoso de ver, porque não é um time de futebol e só o resultado que mantém vivo. É como eu diria antigamente, é aquela coisa do resgate do que é o seu cuiabano, a tradição. O cuiabano, o mistense, ele se orgulha muito dessa questão. Eu acho que tradicionalmente o grande rival do Misto sempre foi o Operário, né? O Operário de Várzea Grande foi um rival tradicional. Tem outros rivais também. Essa rivalidade ela se perdeu um pouco hoje. Ela é uma rivalidade ainda bastante forte, mas como o Misto passa dificuldades com uma gestão amadora e o Operário também passa dificuldades com uma gestão amadora, essa rivalidade ela se desfez um pouco. Uma outra rivalidade muito grande, histórica, que o Misto teve foi contra o Operário de Campo Grande, e que era uma rivalidade que extrapolava os limites do futebol, porque tinha outras coisas envolvidas. Porque quando jogava Misto de Cuiabá, de Mato Grosso, contra o Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era um duelo de Mato Grosso contra Mato Grosso do Sul. Então tinha questões culturais envolvidas, tinha questões políticas envolvidas, foi por muitas décadas um grande duelo da região centro-oeste. O Misto também teve uma rivalidade muito grande, histórica, com o Dom Bosco. E essa também era uma rivalidade que extrapolava os limites do campo, porque era uma rivalidade que ela ia para o campo social. E tradicionalmente o Misto sempre foi um time das massas populares, sempre essa foi a torcida do Misto. Então o Misto era o time dos pobres, dos sofredores, dos batalhadores, dos trabalhadores que sofrem cada dia para ganhar a vida. E o Dom Bosco sempre foi o time ligado às classes médias, às elites,
tinha na sua composição os servidores públicos. Então os grandes duelos do misto e Dom Bosco, ele era também um duelo de classe, que envolvia as camadas populares contra a elite. Já na década de 90, uma outra grande rivalidade se desenvolveu em Mato Grosso, que foi o misto contra a União de Rondonópolis. E essa rivalidade foi, no começo desse século, a principal rivalidade do futebol mato-grossense, não tenho dúvida disso. Para o mistense era um confronto muito mais difícil contra a União do que contra o Operário e contra o Dom Bosco. Isso porque o União, por um certo tempo, ele foi o time da moda em Mato Grosso, que isso se desenvolveu paralelamente com a explosão do agronegócio em Mato Grosso. O União fica em Rondonópolis, que era considerada a capital do agronegócio em Mato Grosso, e por um tempo a União recebeu grandes investimentos das multinacionais do agronegócio. Então era um time muito forte, era o time a ser batido. E o mistense, o torcedor mistense, ele nunca gostou da ideia de ter um time que ameaça a existência da soberania dele. Porque o mistense ele gosta de bater no peito e falar: eu sou o maior de Mato Grosso, eu sou o mais tradicional, eu sou o time que tem mais título. E quando a União começou a ameaçar isso, essa foi a grande rivalidade, que era uma rivalidade também Cuiabá-Rondonópolis. Agora, a grande rivalidade do momento, hoje, eu diria, com certeza continua sendo o misto e Operário, porque é uma rivalidade tradicional, mas a gente tem uma rivalidade nova hoje, que é contra o Cuiabá Esporte Clube, que é um clube empresa que surgiu, que, entre aspas, tenta trazer uma ideia de um clube moderno e que tem outros métodos de organização, né? É um time que tem um dono, né? Tem um empresário que ele manda no time, não é os torcedores deles que decidem o rumo desse time, é o dono do time. Diferente do misto, que é um clube que é de domínio público, ninguém é dono do misto, os torcedores são donos do misto. Então são duas naturezas diferentes de organização no futebol. E essa natureza ela tem gerado uma rivalidade bastante forte. Então eu diria que hoje, além de misto e Operário, é misto e Cuiabá o grande duelo de Mato Grosso. Eu acho que eu não vi jogar, mas ouvindo as histórias dos torcedores mais antigos, dos torcedores tradicionais, do meu avô, pelas conversas que a gente ouve, o maior craque da história do misto é o Leônidas. Não tive a oportunidade de vê-lo jogar em campo, mas há histórias que se contam, a lenda que se formou em cima do Leônidas. O Leônidas é aquele, Leônidas? Diamantinense? Não. Ele ganha um apelido pelo mesmo motivo, porque o Leônidas mistense, segundo a lenda, né, ele dominava como ninguém todos os fundamentos do futebol. Então ele, perna direita, perna esquerda, cabeceava como ninguém, tinha uma grande noção de posicionamento em campo, e ele era um mestre na bicicleta. E por isso que ele ganhou o apelido do Leônidas, que é considerado o inventor da bicicleta. E o pessoal sempre conta que ele era um Pelé mato-grossense, que só não virou o Pelé que a gente conhece por conta de que teve problema com álcool, com bebidas, e isso impediu dele jogar, por exemplo, num cenário europeu. Olha, meu jogador favorito que eu vi jogar no misto são dois jogadores bastante recentes. Eu acho que o Patrick é um centroavante que jogou em 2010 no misto, que na época tinha 19 anos, que ele é um jogador que ele representava o que o mistense gosta de ver em campo. E o torcedor mistense, ele não é o tipo de torcedor que ele não gosta muito de ver o jogador técnico, o jogador que joga bonito. Não é esse tipo de jogador que agrada o mistense. O mistense quer ver aquele jogador que coloca o coração no bico da chuteira, o sangue nos olhos, ele vai pra briga. É esse o tipo de jogador que o mistense gosta. E o Patrick era assim, ele era um cara raçudo, então não tinha a bola perdida. E ele fazia o gol, não importava como, o importante era colocar a bola na rede. Então esse cara ganhou o torcedor do misto, foi o Patrick. E eu acho que o Nonato, que eu acho que é um grande jogador brasileiro, jogou no Bahia, jogou em grandes times brasileiros,
e um centroavante que tem um faro de gol extraordinário, e eu acho que é mais um outro jogador que não virou um dos maiores da história desse planeta por conta do alcoolismo e de outras coisas. Eu acho que na história, historicamente, o principal gol mistense é considerado o gol olímpico feito no Campeonato Brasileiro em 76 do Vasco, o misto contra o Vasco, numa vitória de 1-0 do Vasco, um gol olímpico com o Estádio Verdão com 47 mil pessoas lotado. Historicamente esse é considerado o principal gol da história do misto, mas na minha opinião, foi o que eu vivi, com certeza é o gol de 2008, o gol do zagueiro Evandro, que é o gol que deu o último título para o misto em 2008. O misto nunca mais ganhou um campeonato estadual depois de 2008, que foi um gol muito simbólico, porque ele simbolizou a raça do misto, porque o misto foi para Rondonópolis numa final contra a União. O União era um time milionário, o misto era um time pobre, não tinha nem como pagar direito sua folha, e o União tinha 20 mil pessoas naquele estádio, com o governador do estado vestindo a camisa do União, todas as autoridades. Eles já tinham encomendado festas, já tinham barris de chopes esperando, e o Evandro foi lá e fez um gol que ninguém esperava, de cabeça, e colocou água no chope deles, e a gente foi campeão mato-grossense. Eu acho que é o de 2008, o último título mato-grossense, que ele foi muito simbólico. Agora, historicamente dizendo, é o campeão do Centro-Oeste em 1976. O misto é o único time mato-grossense que ganhou tem o título de campeão do Centro-Oeste. Já presenciei várias brigas. Conta uma história pra gente. Já presenciei várias brigas entre torcedores, brigas entre jogadores, e são coisas que não deveriam mais acontecer no futebol. Já presenciei torcedores sendo reprimidos de forma massacrante pela polícia militar. Eu acho que tem muita opressão no futebol, e eu só queria fazer uma aspas sobre isso, que eu acho que o futebol tem violência no futebol, é verdade. Tem violência entre as torcidas, tem entre os jogadores, tem. Agora, a gente não concorda com a máxima de dizer que o futebol gera violência. A gente entende que o futebol é uma célula de uma sociedade que tem conflitos, uma sociedade de classes, e que essa violência ela é trazida de fora para dentro. O Misto Esporte Clube agora se apresenta e tem no branco e preto as cores que ostenta no seu pavilhão. Seremos sempre unidos e sempre destemidos, havemos de lutar e também trabalhar de todo o coração. Misto Esporte Clube será o lema dessa nossa sociedade. E assim vai. Eu acho que a Copa de 2014 foi uma expectativa frustrada. Acho que essa é a palavra que resume. Eu acho que todos os argumentos levantados para justificar tamanho investimento e sacrifício que foi trazer esse evento para o Brasil, eles não se confirmaram depois. Um dos argumentos foi de que trazer a Copa para o Brasil, mas principalmente para Cuiabá, para Mato Grosso, teria como consequência um upgrade, um impulso no futebol regional. Esse era o grande argumento. E as pessoas se alimentaram de esperança de que a Copa do Mundo ia ressuscitar o futebol mato-grossense. E a realidade dos fatos está colocada na mesa. Trouxe mais problemas do que ajudou. Destruiu um estádio tradicional que existia, o Verdão, tudo bem. Construiu uma arena muito moderna, bonita no local, mas que não é funcional. Uma arena onde traz toda uma ideologia de um futebol moderno, que na verdade é uma ideologia que tenta apagar o futebol tradicional, que é o fio condutor da emoção e da paixão no futebol. Então hoje, por exemplo, você assistir um jogo na Arena Pantanal
como em todas as arenas construídas pela Copa do Mundo, é um evento totalmente deprimente para quem é acostumado com aquele futebol de emoções, aquele futebol de vibrações. Por exemplo, em todas as arenas construídas pela Copa do Mundo, eles tentaram implantar o que eles chamam a lei da FIFA, que na verdade é tentar exportar um modelo europeu de futebol para tentar colocar goela abaixo que a torcida brasileira deveria se comportar dessa forma. Então, nas arenas, por exemplo, não é permitido levar instrumentos musicais, não é permitido levar as tradicionais charangas, os surdos, não é permitido levar bandeiras, não é permitido fazer nenhum tipo de show de pirotecnia, de fogos de artifício. Tentaram, por um certo tempo, proibir o torcedor de torcer cantando em pé. Colocaram uma série de agentes nas arenas e o torcedor teria que ficar sentado. E o brasileiro, o torcedor sul-americano, ele tem como tradição torcer em pé, pulando, vibrando, porque ele entende que ele faz parte daquele espetáculo que está acontecendo. Ele não é uma plateia, um teatro onde as coisas acontecem lá na arena e as pessoas se levantam e aplaudem somente no momento do gol. Então esse não é o nosso entendimento de torcida. E a Copa do Mundo e as arenas modernas trouxeram isso. E a gente entende que isso impede o nosso direito de torcer. Então nós queremos ter o direito novamente de levantar nossas bandeiras, de trazer nossos instrumentos musicais, de fazer os fogos e artifícios, de receber calorosamente os jogadores. Isso a gente quer de volta. E a Copa do Mundo e as arenas tiraram isso dos torcedores. Eu acho que a polícia militar ela mais atrapalha do que ela colabora nos estádios. A gente já teve várias experiências de que quando a polícia militar não aparecia nos jogos do estádio do Trinha, por exemplo, não tinha grandes problemas. E quando a polícia militar aparecia, a forma como a polícia militar se comporta, desde a recepção dos torcedores, que tratam os torcedores como se fosse que todos são bandidos, trata os torcedores como cachorros, desde a recepção, da entrada no estádio, isso já vai criando um clima de confronto. E muitos dos confrontos são gerados pela própria postura da polícia militar. Então nós somos favoráveis a ter segurança, é óbvio, mas nós somos favoráveis de tirar os maus elementos das torcidas, que a polícia militar sabe quem é os maus elementos e não tira porque não quer. Ela prefere generalizar, criminalizar toda a arquibancada como se fosse que toda a arquibancada são bandidos, quando são um ou outro elemento que estraga a questão. Então a questão é muito mais de ter agentes de segurança do que a polícia militar com aquela ideia de repressão. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com a prevenção no futebol e não com a repressão. Eu acho que as torcidas organizadas elas estão sofrendo um processo de criminalização no país inteiro. Eu acho que esse processo ele é intencional, ele é planejado, ele é político. Eu acho que ele dialoga com a lógica de que o futebol negócio, ele percebeu que ele precisava expulsar as camadas populares dos estádios, porque ele precisava trazer uma elite consumidora para os estádios. Se vocês forem observar as novas arenas construídas no mundo, todas elas são arenas do tipo de que nos pisos superiores tem shopping centers, tem lojas, boutiques, etc. e tal, as arenas multifuncionais e que se precisa de consumidores para se manter essas arenas. E para isso você precisa expulsar as camadas populares. Eu acho que o grande símbolo disso foi o fim da geral do Maracanã. Ali começou tudo, onde você tinha uma geral, um setor extremamente popular no Maracanã, o principal estádio do nosso país, onde o torcedor poderia acompanhar um Vasco e Flamengo, acompanhar um Fla-Flu pagando R$2. Então você via as camadas populares nos estádios, você via os geraldinos com seu radinho de pilha nos ouvidos, os personagens fantasiados, o folclore no futebol. Então eles perceberam que era muito mais rentável eu fechar uma geral que cabia 15 mil pessoas, que
pagava R$2 no ingresso e eu construí 10 mil cadeiras, onde o ingresso mais barato vai custar R$60. E se for uma final, você vai pagar R$200 no ingresso, vai ter que pagar estacionamento, vai ter que pagar R$10 no cachorro quente, vai ter que consumir lá dentro. Isso significa que um pai de família trabalhador, ele não consegue mais levar a sua família para assistir um Fla-Flu. Então você precisa criminalizar a torcida organizada, para você ajudar a expulsar essas camadas populares, que elas têm que se contentar em ficar consumindo os pacotes privados de televisão. E para isso você faz esse tipo de mecanismo. Você usa a polícia militar, você proíbe as bandeiras, proíbe os fogos de artifício, e você tenta criar uma imagem de que todos os torcedores de torcida organizada são bandidos. Eu faço parte de torcida organizada. Eu sou servidor público de uma universidade federal, sou professor de educação física da rede municipal, e eu digo com absoluta certeza, 98% dos torcedores, dos jovens de torcida organizada, eles estão lá porque eles amam o seu time, como nós amamos o Misto Esporte Clube. E é uma minoria que vai com outras intenções e que poderia facilmente ser resolvido de outra forma e não pondo fim às torcidas organizadas, que é o que eles estão propondo. E que é impossível pôr fim nas torcidas organizadas, porque se você fecha uma torcida, ela vai nascer com outro nome. É um ciclo sem fim.